estarmos juntos como igreja, como irmãos, como amigos, né? Dentro de uma visão que é de Deus. Estávamos falando agora, né? O pastor Gustavo estava levantando isso na escola dominical, da igreja entrar, comer e sair. A visão da igreja. E como isso é importante. Mas comer o quê? Né? Entrar, vamos resumir, é ser acolhido, ser bem recebido. Só entramos, né? Se podemos escolher de uma forma geral, a gente só entra no lugar que a gente acha agradável. Em todas as situações. Quando matriculamos, por exemplo, nosso filho numa escola, nós nos colocamos numa escola agradável, que vai ser bom para ele. Nós queremos o melhor. Então, entrar num lugar agradável. Comer, né? Nem precisa falar. A gente dá preferência, muitas vezes até, né, escorrega um pouquinho, né? Acaba comendo coisas que não são tão bom para o organismo, para o corpo, mas porque é gostoso, né? A gente até come demais, né? Come coisas às vezes exageradas, mas entramos para comer o quê? Coisas saudáveis. Sabemos que temos que comer coisas saudáveis. A igreja é assim, a visão da igreja metodista em Botafogo é assim, comer coisas saudáveis, alimento. Olha o alimento saudável. Não tem contraindicação. Tem contraindicação contra, né, o excesso, contraindicação contra gorduras, né? Um alimento que a visão dele equilibrada é com nutrientes. E sair melhor, sair suprido, sair transformado. É sobre isso que vamos falar nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, o irmão Pedro, né? Como podemos levantar aqui, um homem de Deus, um homem que teve a sua vida realmente alcançada pelo Evangelho, pelo próprio Jesus Cristo, e se torna um líder da igreja. E nós vamos ler um pouquinho, e vou pedir, já que a gente está bem acomodado, não, pode ficar sentado, mas vamos ler alternadamente. A Bíblia que está aí do teu lado, a tradução dela, né, facilita, porque todos vamos ter a mesma tradução. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 25. Ok? Todos acharam? Bem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O 4, por favor. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. nisso exultai, agora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ajuda o pastor Gustavo aí também, viu? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amai, qual havendo agora, mais pleno, exultai com alegria, cheio de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A respeito dessa salvação, os profetas encarregaram em que vós profetizaram cerca da graça, a nós outros destinados. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A ele foi revelado
mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aquele Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisa essa que antes nela. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ouvidos obedientes, não vos aldeis as questões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, vossos pais legais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado vivíssimo por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado essa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o novo eternal, amai de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda a carne como é, toda a sua glória como a flor, cai a sua flor. A palavra, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de atuar no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, de alcançar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, impactar os nossos corações com a Tua palavra, com a Tua direção, com o Teu amor, com a Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem, completa a boa obra que Tu começou em cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, a compreender melhor, Senhor, a Tua palavra, o Teu ensino, a Tua direção, tudo que Tu tens a nos ministrar hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Gente, nosso tema, para começar, né, como já adiantou o pastor Gustavo, é cristofobia. Hoje estamos fechando, né, o último domingo, à noite nós teremos a última palavra sobre o tema. E só para lembrarmos, fobia significado de fobia é alma amargurada, excesso de ansiedade e aflição. É assim que é colocado como significado de fobia. E com certeza, quando pessoas chegam a esse ponto, elas estão e ficam com a mente turbada. O coração está turbado, né? Muitas coisas, nós não vamos entrar no mérito, a levaram a esse tipo de reação, a chegar a um ponto de estar desta maneira, com a visão turva, com o entendimento turvo, olhando para as coisas com muita ansiedade, com a alma transtornada, com o coração amargurado, aflito. E muitas vezes a gente passa isso para diversas áreas da nossa vida. A gente reage assim. Na área profissional, por exemplo, a pessoa que está assim, quando ela chega na área profissional, ela externa isso de uma maneira muitas vezes visível. E claro, prejudica toda a performance no trabalho dela, seja qual for o trabalho. E com certeza isso traz consequências. Na visão que a gente está trazendo, vamos botar assim, religiosa, cristã,
muitas vezes por preconceitos e conceitos diversos que a gente ouve falar aí na nossa caminhada, e por muitas vezes não estarmos detendo um real conhecimento, ou um conhecimento maior e melhor do que significa realmente ser cristão, o que significa cristianismo, devido a 2000 anos, né? Calcula, há 2000 anos de caminhada, né? Pós-Cristo, do nascimento de Jesus, até hoje, estamos em 2018, calcula como não foi conceituado e preconceituado o cristianismo. Quantos achismos não aconteceram nessa caminhada? Quantas interpretações das mais loucas e diversas que devem ter acontecido? E não tem como não chegar a nós com a nossa cultura, com a nossa formação, e aí trazer divergências mil. Não tem como. Mas, isso nos leva, né? Mas infelizmente isso nos leva a desfocar da visão real e pura do que realmente é o Evangelho, do que realmente é o cristianismo, do que é a verdade de ser cristão, de ser parecido com Jesus. Torna a nossa visão turva e embaçada. E aí a gente acaba arrumando muita fobia nessa história toda, e isso faz mal para nós. Muitas vezes que com o coração sincero, na maioria das vezes com o coração sincero, vem buscar a Deus, mas fica turvo. E a gente fala: Deus, estou te entendendo, você está tão longe. O Deus que estão falando para mim é um Deus tão distante, tão complexo, tão complicado. Eu já tenho meus problemas, eu já tenho as minhas limitações, eu já tenho uma visão que para o lado espiritual sempre é complicado. Como me relacionar? Como me relacionar com esse Deus que eu não compreendo, que eu não entendo? Como fazer? Quão bom é a igreja se voltar para as Escrituras. Deus é tão bom, tão tremendo, que Ele deixa esse legado para que nós, simples mortais, tão limitados, com tantas debilidades, possamos ter um norte. E as Escrituras, eu coloco assim, a maior ênfase que ela pode trazer para nós é nos mostrar homens e mulheres que aprenderam a caminhar com Deus, que foram ensinados a se relacionar com Deus. No Antigo Testamento a gente vê claramente, é como se uma câmera, eu gosto de colocar assim, né, como se estivesse filmando, como a gente vê novela, já comentei isso aqui outro dia, como se fosse novela, filme, né, que a lente vai lá e começa a particularizar a vida daquela pessoa. Então o Antigo Testamento faz muito bem isso. Pega a história de Davi e conta, né, com muitos detalhes, a história desse homem, a história de Salomão, a história de Jacó, a história de Isaac, de Abraão, e vai contando a história desses homens, como eles, no encontro com esse Deus desconhecido, quando conheceram, como foi esse relacionamento? Como foi a sua caminhada? No Novo Testamento, homens que não também viam uma religião, no máximo que eles conseguiam enxergar era uma religião judaica, com um Deus que eles tinham, com histórias que eles tinham ouvido falar. Mas esse Deus pessoal ainda era muito distante. Esse Deus de caminhada diária era muito distante. Esse Deus que tocava nos seus problemas, nas suas mazelas, nas suas crises, nos seus altos e baixos da vida, era muito distante, até que eles conhecem Jesus. E Jesus, o Filho de Deus, começa a traduzir o reino de Deus para esses homens. Não, você não está
correndo para uma herança incorruptível. Não é para uma herança incorruptível. Vai lembrar Paulo, né, advertindo a Timóteo: Timóteo, muitos homens correm, muitos homens fazem, tem a sua performance, né, se preparando para corridas, para eventos, e eles se preparam com afinco, eles se preparam realmente de uma maneira bem, com uma disciplina forte, para chegarem até o final. Quanto mais nós. A nossa herança é incorruptível, é imaculada, é inextinguível. É uma herança que vale a pena continuar correndo para este prêmio, não desistindo, não se deixando levar pelas tentações que temos aí, que somos assediados diariamente. Não devemos nos deixar ser levados por provações que muitas vezes estão aí e que realmente nos abalam, por situações que são levantadas na vida diariamente, não é nem mensalmente, é diariamente, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer relaxar na nossa caminhada. Pedro adverte: fiquem tranquilos, porque vocês estão guardados pelo poder de Deus. Vocês estão envolvidos por um Deus que é todo poderoso. Não é qualquer um. Vocês que não estão pautados simplesmente na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria criação familiar. Não, muito mais do que isso. No seu próprio país, porque tem uma nação perfeita que te dá tudo para que você consiga caminhar. Não, mesmo assim ainda ia deixar a desejar. Não, vocês estão guardados pelo poder de Deus, que vem mediante a fé para essa salvação. Amém, igreja? Mantenha a alegria, apesar de vocês passarem por provações. Confirme o valor da vossa fé, porque ela é muito preciosa. Paulo também, na sua carta, né, Pedro também advertiu de uma outra forma. Ele fala: tem um ladrão aí fora, gente. Tem um ladrão de fé aí fora. Todo dia ele quer bater essa carteira, né? Te bater. Se você bobear, ele bota a mão e te rouba a tua fé. Toda manhã, toda tarde, toda noite. Se bobear, levanta a gente até de madrugada para saquear a gente, a nossa fé. Essa fé que é salvação, para salvação. Essa fé que é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Estão querendo roubar a nossa fé, porque é o nosso bem mais precioso. Uma fé que não é utópica, uma fé que não é abstrata, não, ela é palpável. Uma fé que é baseada na palavra que vem de Deus e comprovada por Deus, que nos é ensinada, como eu falei, nas Escrituras, na Bíblia, de homens e mulheres que andaram com Deus e tiveram a sua vida transformadas, renovadas, restauradas, foram levados para um nível de caminhada de vida totalmente diferente do que era o normal na sua geração e em outras gerações. Em Hebreus chega a falar homens e mulheres. Essa é muito forte, eu acho muito forte essa palavra. Homens e mulheres que não eram dignos desse mundo. Olha que forte. Cristão, ser cristão, isso é ser cristão. Homens e mulheres que estavam realmente na contramão desse mundo, não eram dignos desse mundo. E isso é testemunhado por Deus, não é testemunhado por homens, porque pautaram a sua caminhada, pautaram as suas verdades na palavra de Deus, creram. Pedro nos adverte que a nossa fé é preciosa, que a fé aprovada irá redundar em louvor, glória e honra para Deus. Olha que tremendo.
apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos altos e baixos, apesar muitas vezes dos nossos devaneios, vamos colocar assim, né, para simplificar, apesar disso tudo, ousamos a crer em Deus, ousamos em corresponder a esse chamado, a essa salvação, que a luz de Deus um dia brilhou sobre nós, e quando com essa luz nós falamos: sim, eu entendi, Deus, eu reconheço que eu não dou conta, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que sem Ti, para onde eu irei, que eu nada posso fazer. Eu reconheço, Deus. Então, Pai, a partir de hoje eu quero contar contigo. A partir de hoje eu quero me apoiar em Ti. A partir de hoje eu creio na salvação que Tu mandou mediante o Seu Filho amado. A partir de hoje, uma fé que traz a salvação da alma, que traz cura, que restaura e que ressuscita. Que fé tremenda. Louco é, depois a gente lê só esse primeiro pedaço, começar a compreender um pouco melhor essas palavras de Pedro. Louco é aquele que não crê, aquele que não se deixa vencer pelo Evangelho, que não se deixa quebrar pelo Evangelho, que não se deixa moldar pelo Evangelho, ser transformado por tão grande salvação. Pedro continua falando sobre a santidade na vida, sermos sóbrios. Gente, como temos visto, vamos falar da nossa geração, podemos falar até limitar a nível de Brasil, como estamos vendo as pessoas sem nenhuma sobriedade. As pessoas estão vivendo totalmente sem noção, vamos botar a linguagem do jovem, totalmente sem noção. Como tem hoje profissionais, infelizmente tem essa notícia e é a realidade, que estão indo exercer o seu trabalho depois de beberem. São alcoólatras, acordam 6 horas da manhã, e se ele não colocar um uísque, uma cachaça e qualquer outro álcool para ele enfrentar a sua manhã, ele não consegue. Como temos visto homens e mulheres que ao acordar, se ele não se envolver com drogas, ele não consegue, e por aí vai. Homens e mulheres que não se envolverem com filosofias das mais loucas possíveis, eles não conseguem ter o seu dia, caminhar pelo seu dia. Mas o cristianismo nos ajuda, primeiro, a ser sóbrios, a enxergar a vida de uma maneira clara, limpa, com a presença do Espírito Santo, porque é isso que Deus fala, é a única coisa que precisamos, a presença dele em nós, para nos tornar sóbrios, saudáveis, uma compreensão melhor da vida, uma interpretação melhor da vida, tanto na razão como na emoção. Curar as nossas fobias, curar até as religiões que trazem fobias aí, de diversas formas, que nos tornam mais loucos do que sóbrios. Um cristianismo que é capaz de moldar a compreensão para receber a graça na revelação de Jesus Cristo. Entendeu bem? Um cristianismo, vou falar de novo, que é capaz de moldar a nossa compreensão para receber, para compreender. Paulo chega a falar em altura, largura, comprimento, profundidade, a graça da revelação que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele só está querendo dizer o seguinte: nos tornar homens e mulheres melhores, mais completos, mais realizados, nos ajudar a enfrentar as nossas fobias que esse sistema do mundo traz, que as mentiras do diabo traz,
que a nossa própria carne nos leva como costumo falar, a tropeçar no nosso próprio pé e a cairmos no nosso próprio erro. Filhos obedientes e submissos, que compreendem a graça, que passam a compreenderem a graça, que correspondem, que são moldáveis e aceitam a transformação deste Evangelho, desta verdade. Pedro, em sua carta, simples, ele só escreve duas, e são até, tem cartas que são menores, as cartas dele são menores que muitas vezes que a de Paulo, mas esse homem, cheio da presença de Deus, olha que homem embrutecido, um homem simples, um homem que não foi letrado, ele escreve uma carta, já mais velho, transformado, com uma outra visão de mundo, uma outra compreensão da vida, uma outra compreensão da verdade, porque ele se deixou alcançar por essa verdade, ele se deixou transformar por essa verdade, ele se deixou ser levado na sua caminhada e largou todas as outras preciosidades em busca dessa grande pedra preciosa, para que a sua vida fosse transformada e restaurada à imagem e semelhança do seu Deus. Amém? Ele se posiciona com temor e tremor. Ele reconhece, o homem que reconhece o poder de Deus, reverencia a presença do Espírito Santo em si e valoriza o seu amor. Pedro adverte que a santidade de vida que devemos ter é exatamente isso: reconhecer o poder de Deus, reverenciar a presença do Espírito Santo e valorizar o amor que foi nos dado por tamanho sacrifício na cruz, por tamanho envolvimento de Jesus de nos amar e amar até o fim. E para completar, vivemos de uma nova maneira, com amor no coração, com a santidade desse amor, deixar que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, para que realmente possamos nos relacionar com as outras pessoas de uma maneira mais inteira, mais verdadeira, mais transformada. Claro que isso é um processo, e Pedro fala isso, que é mas que temos que estar engajados nesse processo de transformação, que o cristianismo exatamente, ele veio para nos engajar nesse processo de relacionamento, de eu me relacionar melhor com o meu próximo, com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, com minha tia, com meu tio, com meus amigos, com meus vizinhos, na minha igreja, para onde eu for levado. A presença de Deus vai estar me transformando e me ajudando a ser melhor, a me relacionar melhor com quem está à minha volta, a ter uma compreensão de amar a mim, de me amar, mas da mesma maneira que eu me amo, eu também amar o próximo, compreender o próximo, compreender as fraquezas do próximo, compreender as debilidades do próximo, assim como eu tenho. Como dizem, né, tinha uma propaganda, falava, dá um 21, faz um 21, dá um tempinho, dá uns 3 passos para trás, olha o todo. Só Deus pode realmente nos levar a essa maturidade de ser humano, de nos tornarmos humanos, de estar moldarmos a imagem e semelhança desse homem, 100% Deus, mas 100% humano. Esse homem Jesus, que veio resgatar a humanidade do ser humano. Acabar, se é realmente uma coisa, Jesus queria extirpar, né, totalmente da humanidade, era o ser desumano. Era relacionamentos desumanos. Relacionamentos que não tinham mais amor, não tinham mais envolvimento, indiferentes, egoístas, imaturos, infantis, não crianças.
relacionamentos cheios de fobias, porque estavam doentes internamente, mas o poder de Deus pode nos transformar e nos devolver a nossa humanidade. A alma é purificada pela obediência à verdade. Passa a viver o amor fraternal, comunhão, relacionamentos saudáveis. Vive a eternidade, tem experiências sobrenaturais através do amor de Deus. A verdade do Evangelho, para nos trazer, para nos fazer e trazer de novo, novamente, vou até ser enfático, no Éden, como Adão, voltar, onde parou? Adão parou, Adão interrompeu a obra de Deus na vida dele, ele e Eva, pelo pecado, pelo erro, por escolherem mal, por escolherem desobedecer a Deus, por escolherem não andar mais com Deus, serem donos do seu próprio nariz. Não, nós vamos ser igual a Deus, não é assim que fala, gente? Nós vamos escolher agora, fomos tentados, não precisamos, deixa Deus para lá, agora eu dou conta, agora eu resolvo, agora eu sei fazer, agora é comigo. Interrompe a obra do Criador, do nosso Senhor. E em Jesus Cristo, Pedro nos adverte, podemos ser devolvidos à continuidade dessa obra. Gente, escolhi esse tema, escolhi essa palavra, tem muito mais a falar, verdade seja dita, daria para a gente trabalhar muito mais, e com muito mais, até com muito mais profundidade, essas verdades de Pedro. Simples, verdades simples, mas profundas. Mas eu quis dar simplesmente uma pincelada nela, para que possamos, como igreja, entender do nosso propósito maior, de estarmos aqui, como igreja, como homens e mulheres, que um dia foram alcançados por Deus, um dia entenderam que Deus não está longe, mas está perto, como igreja, reunidos, que Deus tem uma obra magnífica e tremenda, de nos restaurar a sua imagem e a sua semelhança. E muitos que já têm uma caminhada falam, pastor, você está falando óbvio. Como Pedro, estou falando óbvio. Não canso de vos falar a mesma coisa. E eu creio que é o que temos que falar nas igrejas como coletiva, na igreja individual. Eu gosto de falar isso, ainda mais hoje que tem, eu sou igreja individual, mas também sou igreja coletiva, porque eu não ando sozinho, eu tenho que andar em grupo. O ser humano é um ser sociável. Eu ando junto e como igreja estamos transmitindo a verdade do Evangelho, sem fobias, rebatendo interpretações erradas, rebatendo entendimentos deturpados, rebatendo visões turvas, rebatendo erros que muitas vezes não só o mundo traz, mas a própria religião traz. E quando eu falo religião, eu coloco todas elas, inclusive principalmente a nossa, evangélica, que muitas vezes, por se afastar das verdades das Escrituras, da verdade do Evangelho, se deixa levar por muitos devaneios, por muitas interpretações errôneas. E isso faz mal, não só ao líder, mas à saúde da igreja como um todo, à saúde do ser humano. Pedro nos adverte e quer trazer de novo para o trilho esse trem, essa caminhada para o crescimento. E como eu falei, que não possamos esquecer que fomos regenerados para a ressurreição, nos tornamos sóbrios em Cristo Jesus, e Deus quer nos devolver o amor aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir um grupo de louvor, se pudesse estar aqui, estar ajudando. Nós vamos ter um momento de louvor. E eu nem vou pedir para você vir à frente.
Eu vou pedir simplesmente para que você abaixe sua cabeça, fique em oração, fale com o Pai. Você tem esse privilégio. Se você gostar de estar aqui na frente, pode vir. Mas se você quiser ficar no teu lugar, também fique à vontade.